Alguns players do mercado da medicina não sabem que detêm benesses tributárias em virtude de lei federal e que podem aplicar uma redução da sua base de cálculo, quer dizer, uma redução no recolhimento dos seus impostos de forma brusca. Eu vou apresentar nesse vídeo tudo relacionado a isso. O governo federal dá a prerrogativa da redução da base de cálculo a algumas atividades que detêm em seu cerne ou investimento em tecnologia ou uma configuração de hospital. Mas não aquele hospital gigantesco e tal, é um hospital de pequeno porte, mais conhecido como hospital dia ou day hosp, como muitos advogados, e a própria legislação e algumas ementas de jurisprudência os chamam. Pois bem, como que funciona isso? Nós temos normalmente algumas atividades da medicina, como por exemplo a oftalmologia, a cirurgia plástica, a radiologia, os laboratórios de análises clínicas, a cardiocirurgia, a neurocirurgia, enfim, especialidades que não existem sem o apoio de tecnologia ou de grandes investimentos. Eu tenho grande diferença de atuação de um médico que seja um gastroenterologista clínico, um reumato clínico, um endócrino, de um oftalmo. Um oftalmo, por exemplo, ele não exerce a medicina sem equipamento. Um radiologista, ele não existe sem a dependência de um equipamento, de uma tecnologia. Então, algumas especialidades detêm essa flexibilidade. Eu vou deixar aqui descrito para que vocês tenham noção da legislação, até para eu não ficar falando muito de lei, de jurisprudência e de temas que eu sei que vocês não gostam. Eu vou ser somente prático. Como que funciona isso? Você depende de determinada legislação, que é um compêndio entre normas de ordem sanitária, normas de ordem tributária e normas de ordem de direito civil, estrutura física e um regramento interno de atuação. Eu vou deixar todas as normas descritas aqui para que vocês tenham esse conhecimento de como alcançar esse benefício. Eu não consigo exaurir em um vídeo de 2, 3 horas como isso poderia acontecer, tá? Eu apenas vou sintetizar. Você vai precisar de um engenheiro ou arquiteto, de um advogado, de um excelente contador e de um enfermeiro padrão ou de uma enfermeira, um técnico que tem aí o conhecimento de uma norma, em especial o enfermeiro é RDC 50 da Anvisa, mas eu vou deixar tudo escrito aqui, tá? Você atendendo essa gama de objetivos, o que você tem de benefício? Acompanha comigo. O que é redução da base de cálculo? O governo julga, por meio de lei, que a prestação de serviço brasileira dá de lucro 32%. Da onde vem esses números? Da onde vem esse percentual? De estudos do governo. Tá? Não dá para ficar falando como que o governo pensa, senão a gente tem que fazer um curso só para falar de política. Vamos ser prático. Então, 32%. Então, eu aplico as alíquotas de impostos em 32% do que você ganha, porque o governo acha que esse é seu lucro. Pois bem, esse regime novo de tributação reduz essa base de cálculo para determinados impostos, por exemplo, o imposto de renda e a contribuição social. Via de regra, quanto que uma clínica, um hospital, uma empresa de diagnóstico por imagem, um pequeno hospital de cirurgia plástica, uma clínica de procedimento dermatológico ou estético, quanto que paga-se de tributação? 4,80% de imposto de renda da pessoa jurídica e 2,88% de contribuição social. Somando 7,68% o total desses dois impostos. Quando eu consigo trazer para o formato de day hosp, eu reduzo de 7,68 para 2,28. É uma redução de mais de 70% da tua carga tributária, meu caro. Se você tem esse formato de atuação e nível Brasil, eu estou falando nível Brasil, porque nós estamos falando aqui de tributos de ordem federal. Você corre agora para ter aí esse compêndio de profissionais, essa gama multidisciplinar e transdisciplinar de profissionais para te atender
e te dá essa prerrogativa. O órgão que te dá essa prerrogativa de redução imediata da base de cálculo é a Vigilância Sanitária. A partir do momento que nós adequamos o CNAE, que é o Código de Atividade Econômica, no seu CNPJ, no seu contrato social, e que há um atendimento físico, de espaço físico e regulamentar interno dos preceitos do que a lei exige, você tem a emissão desse certificado, né, dessa licença de funcionamento, e a partir daí você pode reduzir a sua base de cálculo. Eu fiz um cálculo aqui para vocês numa empresa pequena, tá bom? Que fatura apenas R$30 mil por mês. Como nós estamos falando de especialidades de alta rentabilidade da medicina, R$30 mil por mês é um faturamento diminuto perto dessas atividades, tá bom? Então nós temos uma economia ano, tá, de R$30 mil por mês, um faturamento de R$30 mil por mês, do seguinte: pagaria por ano uma empresa com esse faturamento algo em torno de R$ 27.648 desses dois tributos. E nesse novo formato, nesse novo enquadramento tributário, cairia para R$ 8.208. Uma economia de R$ 19.440 somente em um ano de avaliação. Isso é eterno. Enquanto você ter esse formato, enquanto você tiver esse formato de atuação, o atendimento a esses preceitos, você sempre estará enquadrado nesse formato de tributação. Isso é extremamente importante, atendo médicos nível Brasil que pagam e pagaram imposto a mais a vida inteira por mero desconhecimento desse benefício. Isso é extremamente importante. Existe um N infindável de variáveis que devem ser analisadas e que um profissional só não consegue, em virtude dessa questão multidisciplinar da esfera de preceito que tem que ser atendido. E nesse sentido, você tem aí uma economia de aproximadamente 71% de tributação no recolhimento dos seus impostos. É muita economia tributária, é uma manobra elisível, né? E quando eu digo elisível, é aquilo que é lícito, totalmente legal e que você não pode deixar para depois, que é muito importante, tá bom? Fico por aqui, vou deixar aqui toda a regulamentação para que você tenha acesso e fico à disposição para tiradas de dúvidas, tá? Muito obrigado.